Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer de volta para vocês o fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística XPLG 11 da XP Asset. Ele ficou aí cerca de 3 meses na geladeira, exatamente porque ele não bateu a meta. Ajude-nos a bater a meta desse mês para ele voltar novamente no iniciozinho do mês de junho, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos tratar do relatório do mês de abril, que trata dos pagamentos que ainda vão ser feitos nesse mês de maio, na próxima semana ainda. Antes de a gente começar a leitura do relatório, passar para vocês alguns números importantes para vocês sobre o fundo. O dividend yield dos últimos 12 meses dele é de 8,90%, o que é um dividend yield normal, digamos assim, ok, entre os fundos de logística. Eu acho que um dos poucos que está dando acima disso, que não está tendo nenhum problema, diga-se de passagem, porque tem alguns que estão dando igual ou mais do que isso, mas estão com problemas, é o GGRC. Mas o GGRC, como ele é um fundo menor e tem uma alavancagem maior, tem essa questão também, que normalmente ele tem que dar um rendimento maior também para dar essa compensada. O GGRC está mais ou menos 10% de yield no ano, cerca de 1,10 acima daqui do XPLG. E o P sobre VP do fundo no momento é 0,94, ou seja, temos 6% de desconto no fundo, indicando que pode sim ser um bom momento de entrada no fundo, considerando que ele está com esse desconto de 6%, lembrando também que a gente aqui não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, FIAGro, FIINFRA ou ação. Somente você que decide se é bom para você ou não comprar esse fundo ou aumentar a sua posição. Então ele tá com esse 6% de desconto. Só que esse 6% de desconto dá uma fakeada, digamos assim, que eu gosto de chamar, no dividend yield anualizado dele. Na realidade, o dividend yield anualizado dele, se ele estivesse com o P sobre VP 1, ou seja, se ele estivesse no preço justo dele, ele estaria com o dividend yield anualizado de 8,37%, cerca de meio ponto percentual abaixo desse dividendo atual. E comparando ele com os maiores fundos de logística da nossa bolsa, que ele está no top 3, ou seja, comparando ele com o HGLG e o BTLG, que são os outros dois maiores da nossa bolsa, o dividendo está mais ou menos a mesma coisa. E dos três, ele é o que está mais descontado. O HGLG, por exemplo, está acima do valor patrimonial. Em relação ao próximo dividendo que vai ser pago por ele, de 78 centavos vai ser pago na próxima semana, ele equivale a um yield do mês de 0,74%, o que também é um yield normal, digamos assim, ok, entre os fundos de logística e está até acima do HGLG. O HGLG está na faixa de 0,67, está abaixo de 0,70 e aqui ele está 0,74. Mas também tem a questão que o HGLG, ao contrário desse aqui, está acima do valor patrimonial dele, ou seja, ele deveria estar pagando até um pouquinho mais se ele tivesse no valor patrimonial, em termos de yield. Mas como ele está acima do valor patrimonial, acaba caindo o valor do yield do mês. Agora tem um detalhe importante. O HGLG, em termos nominais, ele paga bem mais. Primeiro, ele paga 1,10, enquanto que ele paga 78 centavos. Mas só que o HGLG é muito mais caro. Tem essa questão também. Por isso que o yield dele é menor. E o HGLG, em breve, deverá pagar menos. Você pode me perguntar, por que vai pagar menos? Exatamente porque acabou, ele praticamente zerou as reservas dele. Então, como ele zerou as reservas dele, provavelmente não vai mais distribuir 1,10. A tendência é que ele distribua abaixo de R$1, porque os rendimentos do fundo é na faixa de 80 centavos. E ele está pagando 1,10, estava pagando 1,10 porque ele tinha reserva e ele estava usando essa reserva, estava queimando a reserva para manter esse patamar de 1,10. Então, provavelmente, em breve, se ele não fizer uma venda, claro, se ele pegar e vender um galpão dele e tiver um ganho de capital, aí ele pode até manter esse 1,10, mas até agora não teve nada. Se não tiver nesse mês, provavelmente no mês que vem, ele vai pagar na faixa de uns 90 centavos. Começar aqui a leitura do relatório. Meus amigos, eu estava comparando esse relatório aqui do XPLG 11 com os demais relatórios que eu trouxe já para vocês de outros fundos imobiliários aqui de tijolo desse segmento, e na minha opinião ele é o pior de todos. Ele é pior do que o do GGRC, pior do que o do LVBI, pior do que o do VILG, pior do que o da HGLG, que para mim é o melhor de todos, pior do que o do BTLG. Considerando todos esses que eu já trouxe, esse aqui é o pior de todos, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ler para vocês. De qualquer forma, vamos ler para vocês e eu vou dizer aonde é que ele tá falhando mais. Essa parte do comentário do gestor tá até ok, mas está incompleta ainda. Mas vamos lá. Os principais detalhes. Ele fala nessa distribuição de 78 centavos que eu já citei para vocês e fala que vai ser pago no dia 15. Em relação à inadimplência, isso é bom ele citar porque tem alguns que escondem, maqueiam, ele não. Tá mostrando nas claras que o fundo atualmente conta com 7% de inadimplência na receita de aluguel, sendo parte desse dia em relação ao pagamento
pagamento do centro de distribuição de Americana, mas essa inadimplência até acabou, porque ele pagou atrasado, mas pagou. Mas, em compensação, ele não pagou o valor do aluguel do galpão de Ribeirão Preto. Então, ele pagou um, que ele estava atrasado, e não pagou o outro. E fora esse problema com essa empresa, a DIA, tem mais 2 locatários que ele não falou quais são, que estão também em tratativas para equacionar esse problema. Ou seja, está com 7% da receita de aluguel comprometida, que é a maior receita do fundo. Então, isso já dá uma complicada aqui no fundo. Fora isso, o que é que teve mais nesse mês de abril? O Grupo VIP desocupou uma área, que ele tinha um contrato de locação temporária. Isso já tinha sido divulgado no ano passado, 21 de setembro. E a Magnete Marelli também formalizou uma expansão. Essa aqui vai crescer. Fora esse problema aqui da inadimplência, ele está com cerca de 3% da carteira com vacância física. Exatamente por causa dessa desocupação aqui do Grupo VIP. Então, se a gente for somar problema de inadimplência de aluguel com vacância, dá cerca de 10% dos imóveis do fundo com problemas. Isso aí dá uma queda na receita do fundo de locação. Já tinha marcado aqui, vocês já devem ter visto que o fundo tem praticamente 6 anos na nossa bolsa e ele está atualmente com um patrimônio líquido de 3 bilhões 300 milhões. É o top 3 da nossa bolsa, terceiro lugar, perdendo só para o HGLG e o BTLG. Tá com uma quantidade estúpida de cotistas, 345 mil, e me vem com essa DRE ridícula. Meu Deus, que DRE horrível. Essa DRE é a pior possível. Eu sempre falo para vocês que, para mim, o mínimo aceitável é uma DRE com 6 meses. Se não for de 6, pelo menos uns 3 meses, e um é a pior de todas. Então a gente tem que a receita dele no mês de abril foi de 21 milhões e 800, totalizando as receitas de locação, a de rendimentos de fundos imobiliários, resultado de vendas de fundos imobiliários, ele não cita aqui, também facilmente, a gente não sabe de onde veio essa receita. Receita de renda fixa, 2 milhões e 180, porque o fundo possui ainda um valor em caixa alto, ele tem mais de 10% em caixa, se não me engano, é 10%, ou seja, cerca de 330 milhões no mínimo em caixa ainda, é muito dinheiro em caixa, por isso que está tendo uma receita de renda fixa tão alta, de 2 milhões e 180 mil, na soma de despesa imobiliária, despesa operacional e despesa financeira, totaliza 3 milhões e 700, fazendo a subtração de receita com despesa, temos o resultado base, que na realidade é o lucro do fundo de 18 milhões e 88 mil. Só que você vê que ele distribuiu quanto? 23 milhões e 99 mil. Cerca de 5 milhões, meus amigos. Olha quanto ele distribuiu a mais do que ele recebeu. 5 milhões. Se você olhar no relatório do mês passado, que eu vou colocar em breve aqui em cima, você vai ver que tinha acontecido o contrário. Do último relatório que eu trouxe para vocês, que se eu não me engano foi o relatório do mês de janeiro. Estamos trazendo agora esse de abril. Foi 3 meses atrás. Ele colocou em reserva 2 milhões. Na época tinha 7 centavos aqui de saldo por cota. E agora ele tem 2. Só que no relatório do mês passado, que eu não trouxe para vocês, eu andei dando uma olhada e tinha dizendo aqui que o saldo de distribuição por cota, ou seja, a reserva era 2 centavos. Como é que é 2 centavos nesse mês, se no mês passado tinha 2 centavos, se o fundo colocou 5 milhões aqui? Não faz o menor sentido, meus amigos. Simplesmente não faz o menor sentido. Lá tinha que ter mais para, subtraindo o que ele colocou agora, continuar com 2 centavos em reserva. Não faz o menor sentido. Esses 2 centavos equivalem a cerca de 600 mil apenas. Ou seja, se ele tinha 600 mil, como é que ele colocou 5 milhões aqui para completar? Não faz o menor sentido. Ou seja, tem algum erro em algum lugar aí. Esse dinheiro aqui da reserva do mês passado era para ser muito maior, para conseguir completar esses rendimentos aqui. Ele tá mantendo esses 78 centavos há 10 meses, meus amigos. É como eu coloquei aí na capa, na thumbnail, um relógio suíço, porque tá com 10 meses que ele tá distribuindo, feito um reloginho, 78 centavos, 78 centavos. E o pessoal, com certeza, principalmente aquele que não acompanha o fundo mais de perto, deve já estar esperando, ó, tá com muito tempo, tá 78, eu já quero que vá subir para 80, 81, 82, já tem gente pensando no aumento. E eu tô achando difícil o fundo se segurar, por causa dessa combinação de vacância com inadimplência junto. E a gente não sabe quanto é que o fundo tem reserva para ver se ele consegue manter esses 78 centavos. Provavelmente, se o fundo não fizer nenhuma venda de algum imóvel nesse mês ou no próximo mês, essa receita de 78 tem a tendência de queda, viu, meus amigos? Vamos ver como é que fica, mas pode ser que caia. A gente também não sabe como é que é a questão dos locatários, porque o fundo aqui não fala se tem aqueles locatários que pagam de forma trimestral, semestral. Então pode ser que algum locatário não tenha pago esse mês
alguns e no mês que vem pague e aí aumente essa receita. Infelizmente fica difícil até de a gente ver o fluxo financeiro do fundo com essa DRE tão ruim, mostrando apenas um mês. A gente também não pode ficar puxando as outras DRE dos outros meses para ficar comparando o que aconteceu no mês com a receita, principalmente a receita de locação, que você vê que é a maior de todas. E depois dela, o que tem um valor bem considerável é essa receita aqui na renda fixa, por causa do dinheiro em caixa que o fundo possui. E antes de continuar, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o XPLG 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Diminuir sua exposição? Aumentar sua exposição? Ou até mesmo zerar sua exposição? Qual outro fundo imobiliário de tijolo desse segmento aqui de logística você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar esse tipo de informação, trocar essas figurinhas. Você diz quais são os seus fundos imobiliários de tijolo desse segmento de logística, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve agora, agorinha mesmo, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho, comente aqui para ajudar a gente a bater a meta de 300 views. Sim, apenas 300 views. Se a gente bater essa meta no início do próximo mês, no início do mês de junho, traremos a leitura do relatório do mês de maio. Ajude a gente a bater essa meta para ele não ficar mais algum tempo na geladeira. Se a gente não bater essa meta, a gente não vai trazer a leitura do relatório nem do mês de maio, nem do mês de junho. Só lá para julho a gente trará mais uma leitura. Então ajude a gente a bater essa meta para a gente continuar trazendo aqui esse conteúdo aqui do XPLG 11 para vocês. Aqui a gente traz para vocês o portfólio em relação ao tipo de ativo que o fundo possui. 87% é imóvel, 3% em cotas de fundos imobiliários, trazendo nas letrinhas minúsculas que se chama agora Nordeste Logistic FI. Então mudou de nome, anteriormente era GTLG. Exatamente, que o fundo detém 100% das cotas e que fica em Pernambuco aqui, o Cabo de Santo Agostinho, e tem 10% em aplicações financeiras, caixa. E no último relatório que eu trouxe para vocês, ele tinha 11%, ou seja, ele praticamente não tira esse dinheiro do caixa de jeito nenhum. Deve ser alguma estratégia do fundo. Em primeiro lugar aqui de locatário que deve mais ao fundo, continua a Via Varejo, para quem não sabe, Casas Bahia. 3% Leroy Merlin, 9% Mercado Livre, 8% de Grupo Pão de Açúcar, 7% de Mobile e 7% do B2W, para quem não sabe, isso aqui é a lojasamericanas.com. E atualmente o fundo possui a correção dos contratos indexados apenas dois tipos de indexadores, IPCA 75% e IGPM 25%. Aqui novamente a gente traz essa informação que eu também trouxe no mês de janeiro, que o fundo possui 17 condomínios. Na realidade, esses condomínios são os galpões que ele chama, sendo que um está em construção e um deles é exatamente aquele Nordeste Logistic FI, que ele possui o controle. Ele tem 15 galpões do próprio fundo e mais um em construção, e a gente tinha trazido que ele tinha previsão de concluir até o final do primeiro trimestre a obra que estava tendo lá nesse galpão logístico em Extrema, Minas Gerais, só que ele não concluiu. A previsão era terminar em março. A gente agora já está aqui em maio, ou seja, passou mais um mês e eles não concluíram. E no total desses 17 condomínios, temos 46 locatários. Se eu não me engano, esse número permanece exatamente o mesmo em relação ao último relatório que a gente trouxe. Tá aqui ativo de Extrema, e aí ele cita que a obra está em checklist final para entrega e finalização de pendências de obra. Então ele está concluindo já a obra, mas ainda não concluiu nem no final do mês de abril. Provavelmente no relatório do mês de maio ou de junho ele já traga uma conclusão final dessa obra. Aqui deve ter parte daquela vacância física que a gente viu de 3%. Então, com a finalização da obra, começa as locações, e essa aí é uma cidade muito conhecida de galpões logísticos, provavelmente vai ser alugado rapidamente depois que colocar para alugar. Esperamos que aquela vacância física diminua o mais rápido possível. Aqui temos todos os locatários e as cidades, mostrar aqui os restantes. Aqui ele mostra aquela parte do Cabo de Santo Agostinho, galpão logístico, que o fundo detém todas as cotas dele, o Nordeste Logistic FI, totalizando uma área construída de quase 1 milhão de metros quadrados. Aqui a gente tem as contas a pagar, ou seja, a alavancagem do fundo. Ele ainda possui as mesmas CRIs que eu trouxe no último relatório 3 meses atrás. Essa aqui ainda continua em carência, ou seja, o fundo ainda não está pagando ela. Na soma as 3, 246 milhões de dívida, ou seja, o fundo, se quisesse, ele poderia pegar aquele dinheiro em caixa e pagar todas as dívidas. Principalmente essa dívida aqui, que já está uma dívida relativamente cara. Isso aqui é praticamente middle risk, né? Essa taxa CDI mais 2,70. E essa aqui também não está baixa não, IPCA mais 7,25. Ele tem dinheiro suficiente em caixa para pagar tudo isso, mas ele provavelmente não deseja, ele está achando essa taxa aqui até baixa. Aqueles valores que a gente viu de despesas financeiras lá em cima, lá na DRE, são relativos aos pagamentos dessas CRIs aqui que o fundo possui. Só não dessa que ainda está em carência, como eu mostrei para vocês. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui.
aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, não perca mais seu tempo. Deixa aquele comentário, deixa o like, ajude a gente a bater a meta de 300 views pra gente trazer no início do mês de junho a leitura do relatório do mês de maio aqui do XPLG 11 da XP Asset. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!